queridas irmãs, hoje nós estamos reunidos para celebrar a Eucaristia e assim nos preparar para celebrar o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano, de modo bem singular, porque celebramos um ano jubilar, 2025 anos deste mistério da encarnação. O último que nós celebramos, a gente estava meio assim assustado, né? Com medo do fim do mundo, no ano 2000, o povo estava meio balançado, né? Eu me lembro, eu era criança, mas ainda me lembro do sentimento de medo que residia no coração das pessoas. O mundo vai acabar. Acabou coisa nenhuma. Nós estamos aqui, firmes e fortes, nesta nossa missão, né? Alguns de cabelos brancos, outros com problema nas colunas, ou na coluna, mas estamos firmes na caminhada. Isso para nos ajudar a entender que não sabemos quando será. Tire isso da cabeça, ninguém sabe, só quem sabe é Deus. E nós estamos em boas mãos porque estamos nas mãos de Deus. Permaneçamos firmes na caminhada, na prática do bem. Hoje nós escutamos nessa liturgia esta temática do Alegrai-vos, domingo Gaudete. Gaudete significa alegria. E esta é a nossa grande esperança. E a nossa alegria consiste no fato de que a salvação é um presente de Deus para o ser humano. Deus deseja ardentemente que nós possamos estar com Ele sempre. E isso deve permear os nossos corações. Hoje, essa liturgia, ela nos apresenta um caminho muito bonito para que possamos refletir sobre alguns elementos presentes nesta liturgia. Bom, a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, vai nos ajudar a entender um mistério muito importante para a nossa caminhada de fé, que é justamente a esperança que vem de Deus. Numa realidade muito caótica, num cenário muito desesperador, de luto, de tristeza, de depressão, né? No período do profeta Isaías. Ele então proclama a alegria que vem de Deus, que todos nós que somos tementes ao Senhor devemos ter em nossos corações. Mas não podemos de modo nenhum negar essa realidade que nos circunda. Nós temos uma realidade muito caótica, né? Até então, muito preocupante. Aí dá umas passeadas de volta e meia pelo mundo da política, a gente fica meio dessentido. Depois a gente dá uma volta aí pelas relações entre as religiões, uma guerra entre as religiões se degladiando, as igrejas. A gente vai olhando para as nações, realidades de guerra, de morte. Vai para o mundo do futebol, o Flamengo ganhando sempre. É só para vocês não dormirem. Mas, para nos fazer brincadeiras à parte, mas para a gente poder refletir sobre este cenário em que nos pede esperança. Este cenário muito preocupante, mas necessário de esperança. De fato, o fiel não pode ter um coração desanimado. Quem é temente ao Senhor, quem caminha com Ele, não pode viver acabrunhado, triste, com os braços cruzados. Nós temos um tesouro precioso em nosso coração que Deus derramou, que é o dom da fé. Quem tem fé não pode viver de braços cruzados, tristes, acabrunhados, desesperançados. Esta é o nosso grande mistério que nós celebramos, a fé em nossos corações. Isso foi derramado em nós. Por isso é preciso dar passos.
A fé já nos fez chegar muito longe e vai nos fazer chegar ainda mais próximo do coração de Deus. Por isso, essa realidade conturbada deve nos ajudar a olhar e nos encher de esperança. É nesse tempo presente que nós somos convidados a nos esperançar e não nos deixar ser tomados pela tristeza que essa realidade conturbada nos apresenta. A salvação que vem de Deus está próxima de nós, está bem perto do nosso coração. Esta alegria da salvação deve contagiar os nossos corações. Nós não temos uma outra melhor. Esta é a melhor que o ser humano pode ter, a alegria da salvação. Por isso, cabe uma pergunta para nós neste momento, principalmente para os jovens que aqui se encontram e vão realizar mais um rito. O que enche os corações de vocês de esperança? Ou os corações de vocês não estão esperançosos? Cabe essa pergunta. Existe algo no meu coração que me causa, me enche de esperança? É preciso se questionar. A segunda mensagem nós temos do Evangelho que nós escutamos nesta noite. Nós escutamos uma reflexão assim, muito interessante entre João Batista e Jesus. E eis que então nós nos deparamos diante de uma realidade um pouco conflituosa do ponto de vista da reflexão. João, preso, manda os seus discípulos irem até Jesus, fazer um questionamento da seguinte forma: o Senhor é o Messias ou a gente deve esperar outro? Aí Nosso Senhor diz: vou responder com as Sagradas Escrituras e com a realidade. E responde da seguinte forma: os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Bom, não tem uma outra resposta além dessa, se eu sou ou não o Messias de Deus. Mas qual é a questão pano de fundo? O pano de fundo é uma coisa, Gabriel, que a gente chama de economia da salvação. Sabe o que significa isso, Gabriel? Sabe, Mateus? Significa economia da salvação. O que é isso? Eu nunca escutei esse negócio. Economia da salvação é o modo como Deus salva os seres humanos ao longo da história. Até João, a compreensão e o modo de Deus salvar é daquele modo, de modo profético. Mas a mentalidade de João sobre a salvação era do julgamento. Quem se lembra do Evangelho de domingo passado? Não pergunta o que aconteceu após o almoço, não, que eu não lembro. Ainda mais de domingo passado do Evangelho. Mas o Evangelho de domingo, João dizia para os fariseus e para os saduceus: raça de cobras venenosas. Vocês viram sinais de conversão e vieram para o deserto para ter alguma esperança ou talvez alguma vantagem. Mas o machado está posto